Olá, meu irmão e minha irmã, bem-vindo ao canal Restaurando Vidas em Jesus Cristo. Eu sou o pastor Mardossá e convido você a se inscrever neste canal, a você dar aquele joinha assim, ó, e você fazer comentário, você ir lá naquela partezinha ali onde tem um sininho, você aperta nele, e aí aparece todas, aí você clica em todas, que aí o YouTube vai avisar você quando eu postar vídeo novo que tem todo dia. Estamos precisando de ouvir a palavra de Deus. Então eu tenho uma palavra do coração de Deus para nós hoje. É a cura para aqueles que não desistem. Então aqui no texto de Marcos, capítulo de número 10, versículo 46, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Veja que Jesus, ele andava na sua missão e ele aí encontra este cego que mendigava. Todo dia alguém levava ele, deixava naquele lugar para ele mendigar. Mas naquele dia, diz o texto aqui, que a vida daquele homem mudou. Como pode mudar a sua vida? Como pode mudar a vida do seu filho, da sua filha, do seu parente, do seu vizinho? Então o versículo de número 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós vamos fazer aqui uma pregação expositora, que é quando a gente pega o texto e traz ele, vamos dizer, à luz da interpretação, quando nós vamos expor o texto, lendo e comentando. Então aquele cego, ele era acostumado a sair todos os dias para mendigar, mas para arrumar recurso, conseguir dádiva. Nesse dia ele estava lá e Jesus foi passando. Diz o texto aqui que ele, ouvindo que era Jesus, e não qualquer Jesus, Jesus de Nazaré, porque Jesus está cheio por aí de Jesus. Tem tanto nome, tantas pessoas com o nome de Jesus, mas Jesus o Nazaré. Naquela época, tinha também muito Jesus. Por isso que ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa palavra, quando ele começou a clamar, clamar não é só uma vez você pedir, não. O clamor é algo que mexe com qualquer ser humano, quanto mais com Jesus. E ele começou a clamar e a dizer: eu sei quem é o Senhor é o Salvador, é o Messias. Sabe por quê? Porque filho de Davi significava isso, vinha da genealogia, que era o que os profetas falavam. Por isso que ele dizia: tem misericórdia de mim. Aquele cego não foi reclamar, não foi blasfemar, não foi acusar ninguém pela situação que ele vivia. Porque tem pessoas que levam a situação, acusam que o culpado é fulano, o culpado é ciclano, mas ele nunca toma uma decisão. Mas aqui ele continua no versículo, ele diz, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam ele, dizendo que se calasse. Meu irmão, isso está cheio hoje aí. Hoje está cheio. Quantas pessoas, você sabia que as pessoas hoje, uma parte dela me odeia porque eu prego a palavra de Deus? Você sabia?
eles odeiam porque a pessoa prega a palavra de Deus. Se estiver bebendo, se estiver fumando, se estiver fazendo tudo que é o erro, eles estão juntos. Mas eles hoje odeiam porque prega a palavra de Deus. Sabe o que é aquela pessoa que é excluída? Eles excluem, eles tiram do meio por causa disso, por causa da palavra de Deus. Então aquele cego, quando ele começou logo a clamar Jesus, disseram logo: cala a boca, cego. E só que muitas vezes pessoas querem proteger. Quando mandavam ele calar a boca, era achando que poderia proteger ele, porque naquela época só teria que gritar o favor ao rei. Mas ele era tão esperto que ele estava clamando o favor ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quantas pessoas estão em situações difíceis hoje, porque clama a pessoa errada, não clama a pessoa certa. Você vê como é que está a nossa terra hoje, como é que está o nosso país, como é que está os nossos estados, os nossos municípios. Você sabe o que é isso? É porque o povo, eles proclamam, é o homem. O Brasil, o mundo, está faltando é Deus, está precisando de Deus. Deus está aí, mas eles não querem. Aí você acha que um homem ou outro vai dar um jeito? Vai não, só Deus. E ele vai dar um jeito nisso aqui, porque ele vai vir como labareda de fogo, como ele fez no passado com água, vai fazer com fogo. No instante ele vai purificar isso aqui. Então aquele cego, gritaram ele: cala a boca, porque senão tu vai sofrer consequência. Hoje nós estamos vivendo assim. Se quiser ter amizade, se quiser viver enturmado, se quiser viver no meio, é só calar a boca. Aí aquele que não cala a boca, ele vai aprender a viver isolado, a viver excluído por causa disso. Aquele cego na enfermidade, ele estava sozinho lá, não tinha, mas naquela multidão, quando ele começou a clamar, já mandaram ele se calar. Mas continuando aqui, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando mandavam ele calar, ele clamava cada vez mais, ele não calava, ele continuava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não parava de clamar. Quanto mais as pessoas mandavam parar, mais ele clamava. Por isso que ele teve vitória. E você e eu vamos ter vitória. Vamos ter vitória. Quantas pessoas no percorrer dessa vida eu já vi se levantarem contra Deus, contra a pessoa que serve a Deus, contra as coisas de Deus, e foram derrotados. Vem aqui nessa Bíblia, era bom que não fosse assim, mas se levanta. Então aquele cego, ele continuou, ele não calou. Versículo 49. Então Jesus, parando, mandou que o chamasse. Está vendo? Você quer parar Jesus? Continue clamando. Uma hora ele vai parar e vai lhe atender e vai resolver a sua situação. Uma hora ele vai lhe atender. Eu lembro de uma luta que eu passei na minha vida tão grande. A luta que eu já pensei que eu não ia me sair daquilo. Mas quando foi um dia, eu cheguei na empresa e tinha escrito lá no quadro: hoje é o dia da tua vitória. Quem escreveu, uma pessoa lá escreveu sem saber o que estava escrevendo, como botaram aquele nome lá em cima, que significa Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ou seja, Rei dos Judeus, lá em cima. Nem entendi o que estavam colocando ali. Era o Rei dos Judeus, era o Rei da terra, o Rei do céu. Eles nem entendiam, foi igual aquela pessoa que colocou aquele nome lá no quadro. Hoje é a sua vitória. E eu tive uma vitória num dia só, uma coisa que seria quase impossível. E aqui esse cego, era impossível, mas ele parou Jesus. Quando você para Jesus, quando eu paro Jesus, a situação muda. Não tem quem possa
Não tem quem possa fazer nada quando você para Jesus. Não tem. Quando você consegue parar Jesus, ninguém vai poder mais fazer nada. Foi o que aconteceu. Parou Jesus, parou. Mandou que eu o chamasse. E chamaram o cego dizendo: tenha bom ânimo, levanta, que ele te chama. Está vendo? Quando eles... Aqui imagine se as próprias pessoas que mandaram ele calar, agora tem que dizer: ei, ele parou, ele te atendeu. Levanta e tem bom ânimo que ele te chama. Ou seja, na própria hora que você para Jesus, que ele lhe chama, ele já levanta logo o caído. A palavra levanta, levanta e anda, né? O mestre te chama. Louvado seja Deus. Então levanta-te dessa situação que tu está vivendo. Te levanta. Versículo de número 50. E ele então, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Presta atenção a isso. E ele então, lançando de si a sua capa, aquela capa que dava permissão a ele, para ele pedir. Aquilo era uma autorização do Estado, do município, da cidade, ou seja, quem tivesse aquela capa, tinha autorização para pedir. Mas na hora que ele parou Jesus, que disseram: o mestre te chama, ele jogou logo a capa fora. Imagina o que é que aquele cego pensou, ele jogar aquela capa fora. Quando ele voltasse, como é que ele ia pedir sem aquela capa? Sabe o que é que significa isso na tua vida e na minha? Quem quer transformação, quem quer nascer de novo, ele joga a vida velha para trás, ele se desprende das coisas velhas, das coisas ele deixa para trás. A única coisa antiga que ele quer é o caminho santo, é trilhar no caminho que seguiu os profetas, que andou Abraão, andou Isaac, Jacó, andou Paulo, andou Silas, andou Jesus, esse povo, o caminho santo. Procurai as veredas antigas. Então, é o que quer, o passado desprende. Quem pega aquelas roupas do mundo, e aí aceita Jesus e pega aquelas coisas do mundo tudo em guarda, é dizendo que uma hora vai usar de novo e volta a usar. Quem se desprende daquilo, passa a viver um novo, ela não vai usar mais as coisas do mundo. Então, aquele cego jogou logo a capa fora, porque ele tinha algo no seu coração. Ele tinha algo no seu coração. Olha o que é que ele tinha. E ele então, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse: que quereis que eu faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu possa ver. Está vendo? Oh glória! Por isso que ele jogou a capa fora. Ele não estava atrás de riqueza, de dádiva, não. Ele clamou Jesus, ele via falar que Jesus fazia milagre. Quantos hoje não estão preocupados com salvação, não estão preocupados com visão espiritual, estão preocupados só com o material, só com isso aqui. O cego jogou a capa fora porque ele disse no coração dele: eu quero ver. Então Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele podia ter dito: eu quero uma casa nova, não quero mais mendigar, eu quero riqueza. Não, mestre, que eu veja. Oh glória a Deus. Já pedisse a Jesus que tu quer ver? Possa ser que ele abra os teus olhos e tu passa a entender o quanto tu está errado ou errada, achando que é o mais certo. Pede a ele para abrir os teus olhos, para tu ver se os que estão na igreja estão pior do que os que estão no mundo, para ver se os que estão na casa de Deus estão pior. Pede a ele para abrir os teus olhos, os olhos espiritual, para tu entender. Faz uma pergunta ao teu espírito, tu mesmo: se Jesus vier hoje à noite, tu vai com ele? Porque aí vai provar quem está certo e está errado, se ele vier hoje. Então o cego queria o melhor, ele queria ver, não queria mais mendigar. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou.
e logo recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Sabe o que é que faz o homem entrar e sair amanhã? Porque não é aberta a visão, porque ele não quer ver. Ele até entra naquele sistema ali, mas fica no mundo, o coração e a visão, apaixonado pelo mundo. Por isso que não persevera. É só por causa disso. O cego pediu que queria ver. Jesus deu a visão a ele e deu salvação. E ele seguiu logo a Jesus pelo caminho. O que é melhor, seguir a Jesus pelo caminho, enxergando, vendo as coisas, ou ser cego espiritual e ainda tu sabe para onde vai quando morrer? Morrendo sem salvação. Porque o importante não é o que o homem acha, o que ele pensa, não. É o que é que diz as Escrituras. E a Escritura deixa claro, quando Jesus conta uma história, e todos conhecem aquela passagem ali do publicano, que um disse: eu dou dízimo, eu dou oferta, eu vou aos cultos, ao jejum, ou seja, era mais santo que as outras pessoas. Quando ele disse: não sou igual aos outros homens, se ferrou. Não tem homem algum que mude esta palavra aqui. Aí o outro disse: tem misericórdia de mim, ó Deus. Deus teve misericórdia dele. Então não se julgue ser melhor do que ninguém, porque você um dia vai encontrar uma barreira. Clame a misericórdia do Senhor Jesus, se apegue com o favor da graça, reconhecendo as suas limitações, os seus erros e as suas imperfeições, porque hoje a pessoa fala uma coisa medonha, mas amanhã é outra coisa. Então fique com esta palavra e compartilhe e continue clamando e buscando, que você vai receber vitória no nome de Jesus.